Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da Tua assistência que dirigimos o que pretendemos seja a nossa conversa fraternal desta manhã aos nossos irmãos e companheiros de jornada evolutiva, estagiando, como todos nós, em planos de dores e aflições. Inspira-nos, Senhor, a elevarmos o grau de aproveitamento do tempo que nos concedeste. Estende as Tuas bênçãos à humanidade inteira, ensinando-nos a amar, para que haja entre nós a fraternidade, o amor e a paz. Meus caros, estamos de volta aos lares e às pessoas de boa vontade com mais um Sementeira Cristã. Programa espírita, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia ouvintes da Rádio Imperador, programa. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 553. A pergunta: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? A resposta: o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, os praticantes dessas fórmulas estão equivocados porque todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Já na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje teremos, excepcionalmente, duas respostas. O nosso ouvinte Décio, do Centro, em Franca, perguntou: o amor pode ser desenvolvido uma vez desenvolvido o intelecto? E o perdão é resultado do conhecimento? E a nossa ouvinte, Maria das Graças, do Jardim Aeroporto 2, perguntou: se Deus é misericordioso e bom, por que tanto sofrimento? Vamos aguardar um pouquinho. As respostas virão no final deste programa. Meus ouvintes, há muitos assuntos relevantes que devem ser levantados em oportunidades como esta, em programa como o que nós apresentamos, que se preocupa com o esclarecimento às mentes, enobrecendo os sentimentos. A doação de órgãos é um desses assuntos que merecem ser destacados, porquanto tem implicações espirituais que devemos considerar. Nos compêndios espíritas sobre a lei da reencarnação, convencemos-nos de que no decorrer de sucessivas vidas, aqui no nosso planeta, vamos aprendendo importantes lições. Com isso, aprimoramos nosso caráter e nossa personalidade até o dia em que a vontade divina se fará em nós, concedendo-nos a condição de espíritos livres, conquanto saibamos que isso demandará muito tempo. Cada reencarnação, portanto, precisa de um novo corpo físico amoldado ao nosso espírito e que venha atender a nossa
necessidade evolutiva. A natureza é sábia e nos prodigaliza recursos em todos os sentidos que acodem os anseios humanos, quer para o bem, quer para o mal. O poderoso fator a promover a interação da vontade humana no propósito de movimentar tais recursos é o psiquismo, que, por sua vez, sendo as implicações do pensamento, deve ser educado sob os parâmetros da moral cristã. Quando, todavia, ocorre de o indivíduo, ainda que educado, não ser detentor de esclarecimentos quanto à realidade do espírito, pode ocorrer de tomar decisões inconvenientes e até prejudiciais ao bem-estar do corpo e do espírito, representando-lhe atroz sofrimentos. É verdade que uma dessas decisões, que pode ser do próprio indivíduo ou de seus familiares, é a de uma vez vitimado pela morte cerebral, por exemplo, doar seus órgãos. Tal expediente representa com certeza um gesto caridoso, porquanto atende à necessidade de alguém que, se não recebesse o transplante, perderia a própria vida. Assim, sendo o gesto de grandeza, tanto da família quanto da própria pessoa desenganada, requer que todos tenham conhecimento das implicações espirituais que o envolve. Uma vez desencarnado o espírito doador, se é conhecedor da realidade espiritual, sentir-se-á profundamente confortado com a certeza de que ajudou alguém a continuar a viver, já que ele mesmo não era assistido por tal possibilidade. Se, porém, o doador era materialista ou ignorava as peculiaridades do espírito com relação ao indispensável desapego à matéria, sentindo-se por isso ligado ao corpo que morrera, carregará a desconfortável impressão de que está sendo vitimado por dolorosa violência física. Alguns espíritos reencarnam em corpos com deficiências. Outros as adquirem no decorrer da existência, devido não só aos erros de vidas anteriores, mas muitas vezes também à conduta e conservação inadequada do vaso físico na reencarnação atual. É legítimo dizermos que o nosso corpo físico é nosso, porque nos é dada a tarefa de cuidá-lo, mantê-lo sempre saudável e melhorá-lo, se possível, se tivermos essa possibilidade. Alguns hábitos adquiridos no decorrer da existência, tais como a bebida, a alimentação inadequada, as drogas, o fumo, a promiscuidade e outros, deterioram nosso corpo e fazem-no perder suas qualidades potenciais muito antes do tempo determinado pelo planejamento divino. Mas, para nossa alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento, e cada dia despertamos-nos ao som de novas forças e energias. E, além disso, a ciência humana cada vez mais se prepara no valoroso trabalho de reconstituição e restabelecimento das funções do nosso organismo físico. Estas são palavras iniciais de Humberto Pazian, ao iniciar as considerações que veicula através do seu livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, da editora Letras e Textos. Vamos abrir um espaço no tema de hoje para o nosso momento musical para reflexão, de César Tucci, na voz de Kelly, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci
no velho mundo. E em muitas delas, por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro. A começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro pra que eu possa melhorar. Iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho pra que eu possa despertar. Reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro pra que eu possa melhorar. Iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho pra que eu possa despertar. Nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que deveríamos ter com o aparelho que Deus nos concedeu para servir de veículo ao nosso espírito e manifestar o que temos de mais importante neste mundo, que é a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos e órgãos, todos formados por minúsculos corpos denominados células e todos ligados a um mesmo objetivo, que é a manutenção da vida. Através de medicamentos e intervenções cirúrgicas, o homem está aprendendo, no decorrer dos séculos, a reparar muitos componentes dessa máquina, até chegarmos mais recentemente à substituição de um órgão doente por um são, doado por alguém quando ainda em vida, como os casos de transplantes de rim, de coração, de fígado, etc., realizados após a morte do doador. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos pode resultar, o conhecimento sobre os próprios órgãos, suas capacidades e suas funções, tornou-se nobres nos dias atuais e os transplantes já estão saindo da era da insegurança para uma nova etapa mais séria e rotineira. Pois, justamente a propósito dos transplantes de órgãos, vamos falar do corpo espiritual ou perispírito. Costumamos pensar no ser como aquilo que vemos através de nossos sentidos físicos, ou seja, quando vamos descrever alguém, falamos dos seus dotes físicos, da sua cor, da sua altura e de todos os atributos que o diferenciam dos demais. Falamos também da sua personalidade, das suas características e do seu jeito de ser. Mas sempre que assim o fazemos, pensamos no ser como se fosse o próprio corpo físico. Raramente desmembramos as qualidades do espírito, o seu eu verdadeiro, das qualidades do corpo que ele habita. Isso fazemos por hábito de pensarmos assim e, com certeza, nenhum mal há nisso. Mas no momento de meditarmos sobre esses assuntos, não devemos esquecer essas distinções.
O corpo espiritual, ou perispírito, como o próprio nome expressa, é um corpo de material diferente do que os nossos sentidos materiais conhecem e percebem. E suas funções trazer dentro de si o espírito cuja definição dada a Allan Kardec pelo Espírito da Verdade, em O Livro dos Espíritos, é a de uma centelha de luz. Existem muitas palavras para designar o corpo espiritual. Corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras. Mas nós, os espíritas, o conhecemos como perispírito. E para melhor entendermos sobre esse corpo, consideremos que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde o espírito desejar. Esse corpo fluídico evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas das suas imperfeições. O perispírito vai tornando-se mais sutil, chegando a níveis que fogem da nossa compreensão. Ele é um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor, o que somos na realidade, as nossas qualidades reais ficam impregnadas em nosso perispírito. Se lesarmos um órgão devido a hábitos infelizes, como os de fumar, de beber, nosso perispírito na área correspondente ficará marcado, acarretando-nos prováveis problemas nesta mesma vida ou em reencarnações futuras. Dizemos prováveis porque as leis divinas são criteriosas e justas e não temos capacidade ainda para percebê-las de imediato e com exatidão. Tendo, contudo, a certeza de serem justas e misericordiosas, oportunizando-nos a autocorreção da nossa própria conduta. Ademais, podemos sim afirmar que o nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual. Bem, até agora, lembramos que temos um corpo espiritual que abriga o espírito em sua tarefa evolucionária e que temos também um corpo material, que abriga ambos em sua tarefa no resto do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que, se falarmos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que é eterno, que é imortal. Para que realizemos nossa tarefa no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico, com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observamos que, apesar de toda essa perfeição, ainda assim necessitamos de alguma coisa mais para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. Agora, ouvintes, um breve espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo feito com amor, o resultado é curador na mais bela operação.
Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. A ciência espiritual nos ensina que toda essa engrenagem composta de corpo físico, perispírito e espírito só funciona enquanto houver uma energia, uma força, um elemento conhecido pelos ocultistas, místicos, assim como pelos espíritas, como o fluido vital. É esse fluido que, na hora do nosso nascimento, através da primeira inspiração, dá a partida nessa engrenagem maravilhosa que é nosso corpo físico e faz com que haja interação com o nosso espírito. Durante o período da existência física, temos uma ligação fluídica entre o corpo e o perispírito, que podemos chamar também de cordão fluídico, cordão de prata, fio etéreo, etc. Mas o importante a sabermos é que somente quando essa ligação é rompida é que ocorre o que conhecemos por desencarnação, morte. Ou seja, somente nesse momento é que o espírito se desprende do corpo físico, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre, ou elevando-se a regiões mais sublimes, sempre de acordo com o seu grau evolutivo. É sempre bom lembrar que esse rompimento fluídico não ocorre por acaso ou por acidente, mas sempre obedecendo a desígnios superiores. Quando dormimos, nosso espírito se desprende do corpo físico e viaja pelo plano espiritual. Quando nos projetamos conscientemente em atividades mediúnicas, o mesmo se dá. E embora haja muitos comentários a esse respeito, jamais esse cordão se rompe, mesmo que tenhamos nos projetado longe demais, ou ainda se algum inimigo espiritual o queira romper. Mas há o chamado apego à matéria. Muitos de nós nutrem forte apego às coisas materiais e entre ela e o corpo de que se serve ou de que se serviu. Embora saibamos todas essas coisas e muitas vezes aos outros as apregoamos, apegamo-nos demasiadamente a tudo aquilo que consideramos ser nosso. A nossa família, nosso carro, nossa casa, nossos imóveis, nossos filhos, dinheiro e, como não poderia deixar de ser, nosso corpo. Sabendo que, dependendo da vontade divina, em apenas um instante tudo que julgamos ser nosso pode deixar de sê-lo, deveríamos pelo menos pensar melhor sobre esse assunto. Esse assunto tem implicações com a doação de órgãos. Todos nós espíritas conhecemos muito bem o termo doação. Doamos nosso trabalho a tarefas comunitárias, aos carentes, aos enfermos, doamos dinheiro a instituições que dele necessitam,
doamos bens materiais e tantas outras coisas. Mas meditemos neste momento sobre o que realmente doamos. Não será algo que está sobrando, que não nos fará falta de forma alguma? Não teria o caráter de participação social em eventos ou talvez para afirmarmos participação na comunidade, ou nosso gesto tem realmente, no ato da doação, a caridade como sua principal bandeira? Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas, que são as leis naturais, pelo menos no que nos diz respeito mais diretamente, no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos quando deles já não mais precisarmos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar, está muito acima disso. Mas isso é tudo que por enquanto podemos realizar sob a designação de caridade. Não há nas obras básicas do Espiritismo qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos, porque naquele tempo a ciência ainda não podia cogitar dessa sublime modalidade de doação, que caracteriza gestos de caridade. Entretanto, afirmava que o Espiritismo há que caminhar lado a lado com a ciência, porque ambos se confirmem e se completem. Devemos analisar o apego às nossas coisas. Até que ponto somos desprendidos da matéria? Se a reencarnação e o mundo espiritual são realmente uma verdade para nós, aí sim podemos tomar a nossa decisão. Já sabemos também que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do corpo espiritual, ou perispírito, assim como sabemos que toda lesão ocasionada ao corpo físico tem seu efeito correspondente no perispírito. No caso de doação de órgãos, devemos observar que não há mais qualquer ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. O fluido vital já se esgotou e o cordão fluídico foi rompido. Não há mais relacionamento entre ambos. Portanto, a doação de órgãos para aqueles que nutrem essa certeza nada impõe como consequência ao perispírito, ensejando, ao contrário, grande felicidade ao espírito que entenderá a sua caridosa utilidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
a seguir no Sementeira Cristã em nossa dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. 27ª semana de Bezerra de Menezes. Patrocínio da Liga Espírita do Oeste. De 25 a 30 de agosto de 2014. Dia 25/8, Dr. Eliseu Florentino, o Evangelho, base religiosa do Espiritismo. Dia 26/8, Nara Carlone, Projeto Emanuel. Dia 27/8, Marlene Sintra Sádua, A Pedagogia de Jesus. Dia 28/8, Dr. Sétimo Salerno Miguel, Parábola do Avarento. Dia 29/8, Felipe Salomão, Perante a Crucificação. Dia 30/8, Márcia Aparecida Badoco Costa, Mediunidade. A Liga Espírita do Oeste está à Rua General Teles, 342, Estação. As palestras serão iniciadas sempre às 20 horas. Sobre o tema A Psicologia do Perdão, Divaldo Pereira Franco fará um seminário na cidade de Araras, São Paulo, no dia 16 de novembro, próximo, das 9 às 13 horas. Atenção, porque a entrega do material didático será às 7 horas e 30 minutos, às 9 horas do mesmo dia. A antecipação desse anúncio se deve ao fato de as inscrições já estarem sendo aceitas nas seguintes condições. Se feitas até o dia 31 de outubro, o valor será de R$ 35. Após essa data, caso haja vagas, o valor será de R$ 40. O valor obtido das inscrições destina-se à cobertura do custo da viagem e como forma de contribuir para a manutenção das atividades assistenciais da Mansão do Caminho, entidade mantida por Divaldo Pereira Franco e sua equipe em Salvador, na Bahia, preparando para a vida de milhares de irmãos nossos em situações de carência e afetividade. Os participantes receberão, na ocasião e sem mais despesa, um anuário espírita e um livro autografado por Divaldo Pereira Franco. As inscrições podem ser feitas pelo DDD área 19 3543 3212, nos dias úteis, das 8 às 11 horas e 30 minutos e das 12 horas e 30 minutos até às 16 horas. Segundo encontro de Saúde e Espiritualidade. Promoção da Associação Médica Espírita de Franca, AME, Franca, dia 30 deste mês de agosto. Abertura às 8 horas, harmonização do ambiente. Das 8h30 e 30 minutos, lições de sabedoria de Chico Xavier, como fonte de conhecimento para a medicina, a cargo da doutora Marlene Nobre Severino, da AME Brasil. Das 9 horas e 30 minutos, seguirá o trabalho Transtorno Psiquiátrico à Luz da Imortalidade, Dr. Rafael Latorraca, da AME São Paulo. Às 10 horas e 30 minutos, Coffee Break. Às 11 horas, a dor como propulsora para a cura, a cargo do Dr. Rodolfo Moraes Silva, da AME Franca. Às 12 horas, pausa para almoço, que não será servido no local. Das 14 às 16 horas, seminário sobre o tema O Passe como Pura Magnética, a cargo da doutora Marlene Severino Nobre. Às 16 horas, finalmente, encerramento. As inscrições podem ser feitas no IDEFRAN, telefone 3721-8282, na Escola Pestalozzi, unidade 1, telefone 3711-01-100. Centro Espírita Dona Nina, telefone 3720-0582. Valor da inscrição, R$ 15. Local da realização, segundo encontro da Saúde e Espiritualidade, Salão Manália Franco, da Escola Pestalozzi, Centro. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem do Espírito Laurinho, que pelas vias psicográficas de Chico Xavier, transmitiu aos seus familiares, especialmente ao seu pai, observações quanto ao que se passou por ocasião de sua transferência para o mundo espiritual. Informa estar bem, embora em recuperação, graças à assistência que recebe, inclusive de seu avô,
e procura transmitir paz, recomendando fé em Deus e dedicação ao bem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido Kid, peço a sua bênção. Hoje o assunto será propriamente conosco. Não é muito tarde para o nosso rango, porque seu filho nem sempre chegava muito cedo. Mas hoje sou eu quem se encarrega da merenda. Um lanche espiritual em que peço a Deus me auxilie a servir-lhe com muito amor. Papai querido, é isso aí. A mamãe se fez escritora de um momento para o outro. E porque escreveu um livro molhando a pena de nossa saudade em tinta de pranto, detivemo-nos em outra noite na merecida louvação. Foi o Senhor mesmo quem nos ensinou a querê-la tanto e a dedicar tanto amor à família, que as minhas lembranças de nossos encontros e as referências ao nosso afeto pareceram demasiadas quando dentro de mim o amor por seu devotamento é cada vez maior. Saudade, papai, está em minha nova onda. Saudade iluminada de esperança e carinho, mas saudade real, que parece uma dor, alugando-me indefinidamente o coração. E creia, nessa carência de sua ternura e de sua palavra estão as reminiscências. Lembro-me de todas as suas manifestações de vigilância e bondade, os conselhos para estar com prudência nos estudos em Mococa, as referências a Santa Cruz das Palmeiras, que um dia o Senhor nos disse chamar-se igualmente Santa Cruz dos Valérios, as histórias das aulas no grupo Dr. Carlos Guimarães, as anotações que o Senhor enfileirava para nós em casa em relação aos exemplos de amor ao próximo do respeitado Dr. João Batista do Amaral, os seus conselhos sobre o comportamento que devíamos observar quando estivéssemos em passeios dos jardins, auxiliando-me a compreender os amigos com entendimento e ponderação. A primeira vez que a sua bondade me levou a conhecer o monumento ao Coronel Drago, rememorando os heróis que passaram pela nossa querida Casa Branca, os elogios a professor Midon, as suas expressões de carinho e benevolência para com seu filho, quando comecei a pensar em fuscas e motos, as suas narrativas das pescarias no verde imenso de Mato Grosso, as suas observações sobre a cautela que deveríamos guardar em qualquer escalada à Serra dos Caetanos ou do Bom Jardim. A tudo se desenrola de tal modo na memória do seu Laurinho que, em verdade, meus sentimentos, respeito e gratidão para com seu amparo, mais me parece uma cachoeira de amor, represada no espírito. Receba, pois, de maneira pálida, mas sincera, a admiração que realmente o meu ideal é o de imitá-lo para ser a criatura que devo ser. Segundo o que já me foi possível dizer à mamãe, estou recompondo forças. Sabe o senhor que o meu avô João Basile, seu amado pai, tem sido para o neto um amigo maravilhoso. Com ele ao meu lado, peço-lhe perdão se me despedi do corpo físico naquele conflito de carro. Papai, creia que todos estávamos sóbrios. Efetivamente, o velocímetro contava que a corrida
era um pouco mais acelerada que de costume. Entretanto, a estrada favorecia. Quase nenhum movimento e o caminho aberto, como que pedindo pressa no proveito do espaço sem obstáculos. O senhor já sabe tudo o que sucedeu, até Poços. E de Poços à Casa Branca, o senhor sabe mais do que eu mesmo. Agora é renovarmos a rota e tomar o rumo que Deus nos traçou. Agradeço ao senhor e à mamãe e a todos os nossos, as lembranças da religião em nosso auxílio. As preces que fiz em criança a Nossa Senhora das Dores não foram em vãs. Soubesse eu o valor da prece e teria cultivado com mais calor os meus contatos com a fé. Peço ao senhor dizer ao Júnior, ao Aristeu Júnior e ao Core que estou muito grato aos bons pensamentos que me enviam sempre. Esse reconhecimento é extensivo a todos os nossos amigos que nos acompanharam com tanta generosidade. O vovô Basílio pede-lhe calma nos raciocínios. Não convém fechar muitas indagações de uma só vez. A existência na Terra é muito curta, por mais longa seja no tempo, e ela recorda ao Senhor que o próprio sacerdote Godoy, um dos fundadores de Casa Branca, ainda se encontra na vida espiritual, amparando as ovelhas humanas do seu nobre pastorado. Agradeço aos amigos que acompanham o senhor e a mamãe, com a nossa Lucila até aqui. Nossa Lu está melhorando. Deus permitirá que ela se transforme em luz permanente em nossa casa. Evaldo e José Tadeu estão presentes. Nossa irmã Arantes abraça a irmã Marinete e pede-lhe serenidade e confiança em Jesus. E por aqui me vou. As obrigações continuam. Ainda posso extrair tempo para descansar em refazimento, mas não consigo esquecer o seu exemplo de trabalho constante. Trabalhando é que se anda para a frente. Veja, papai, que o seu Laurinho Kid está firme. Peço-lhe abolir a tristeza e aceitar a nova era que se inicia para nós. Estamos nesta noite numa festa maior, a festa dos irmãos de Jesus, reunidos uns aos outros. O lar é da caridade, e rogo a Deus para que a caridade esteja sempre em todos os recantos do nosso lar. Para a mamãe, para a Lu e todos os corações queridos, um abraço, e para o senhor, sempre meu querido pescador e meu melhor mestre, todo o coração repleto de amor de seu Laurinho. No Sementeira Cristã, é hora de pergunta e resposta. Hoje, porém, serão duas respostas. Primeiramente, vamos ouvir resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pelo nosso ouvinte Décio, do Centro, aqui em Franca. Ele perguntou: o amor pode ser desenvolvido uma vez desenvolvido o intelecto? E o perdão é resultado do conhecimento?
Vamos ouvir a resposta, meu caro Décio, e quem te responde é Divaldo Pereira Franco, em CD da série Divaldo Responde. O amor, como primeiro, porque é a grande vertical do sentimento. O desenvolvimento intelectual é a horizontal do nosso processo de conquista de valores do desenvolvimento da inteligência. Qualquer um pode desenvolver o intelecto através do esforço, do estudo, da observação, da repetição. Mas o sentimento é muito mais difícil. Uma grande psicoterapeuta tem ocasião de dizer, quando Jesus fala a respeito do perdão, e do perdão total, e o Evangelho segundo o Espiritismo, adimos nós outro, nos fala do esquecimento da ofensa, ela tem ocasião de dizer-nos o seguinte: perdoar é um sentimento de não devolver o mal que se faz. Portanto, é do sentimento. Esquecer é da memória. Podemos perdoar e não esquecer. A questão é não guardar ressentimento. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não conseguimos. E quanta gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Porque é uma problemática de fixações de memória. Quando Allan Kardec fala que o desenvolvimento intelectual leva ao progresso moral, ele não estabelece que somente através de. É como se ele adisse. Através do desenvolvimento intelectual consegue-se também o progresso moral. Por quê? Porque à medida que nós desenvolvemos o intelecto, pela boa cultura, nós nos damos conta da necessidade de aplicarmos esse conhecimento à nossa transformação moral. Observemos, no entanto, que muitos indivíduos profundamente intelectualizados não desenvolveram o senso ético-moral. Permaneceram ególatras, permaneceram injustos, porque naquele estágio de consciência de sono, que desenvolve mais a inteligência do que o sentimento, eles optam pelos valores imediatos, em detrimento dos valores transcendentais. Então, nós poderemos confirmar a proposta do Evangelho, dando prioridade ao amor. Depois, à instrução, conforme lá está. Como instrução, naquela época, significava também educação. E mais modernamente, a educação é um método abrangente que inclui a instrução. Este educar é criar os hábitos no indivíduo, hábitos saudáveis, reconhecidamente sociáveis, que fomentam o progresso moral, como o amor. Porque observemos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Era de cultura modesta. A sua cultura estava baseada nos livros texto do monastério. No entanto, o seu sentimento de amor fez que ela tivesse uma abrangência perceptiva, intelectiva, muito ampla. Quando um adversário gratuito da sua obra, que eu usar em todo lugar, é uma personagem inglesa, um escritor que se destaca por combater as pessoas que lhe provocam inveja. Então ele combate todos. Inclusive ele escreveu um livro contra William Crookes, dizendo que Crookes tornou-se espírita porque era apaixonado pela médium Florence Cook, porque ele foi o confessor de Crookes. Crookes disse a ele que era apaixonado, porque não é possível. 100 anos depois, quase, daqueles fenômenos e já da morte de Crookes, ele descobriu que Crookes era apaixonado pela médium, aí ficou espírita por causa da médium, que não era espírita. Então ele ataca a Madre Teresa de Calcutá. Escreve um livro dizendo que ela estava mantendo vagabundos. Como é que ela ficava dando comida a esses desocupados, que ela deveria arranjar emprego para eles? E usou a frase surrada: em vez de dar o peixe, tinha que dar a vara de pescar. Ela disse assim: mas os meus necessitados são tão fracos que se eu lhes der a vara de pescar, eles não terão força para segurá-la. Então primeiro eu tenho que dar comida, para que eles tenham força de segurar a vara. E como eu ainda não consegui as varas, estou esperando que me deem, eu dou-lhes comida até que o meu querido amigo repórter arranje os empregos para ele. A minha missão é dar-lhes comida para que não morram. E a sua é arranjar-lhes os empregos para que eles possam não morrer. Uma resposta de uma sabedoria muito grande. Também se conta quando ela recebeu um dos prêmios, chamado Daniel Dutton. Um prêmio que é resultado da eleição do personagem, da personagem, por 1000 indivíduos de destaque internacional. É um prêmio tão importante que até o ano 2000, somente 2 pessoas haviam recebido. John Fitzgerald Kennedy, em memória,
e Madre Teresa de Calcutá em vida. Porque 1000 pessoas diferentes, e para ganhar o prêmio tem que receber unanimidade, votaram em Madre Teresa. Quando ela foi receber, das mãos de uma grande personalidade inglesa, a pessoa lhe teria dito: Madre, eu tenho vergonha de não fazer o que a senhora faz. Ela então teria respondido: já está na hora de acabar com a vergonha e começar. Olha que lucidez! Além da inteligência, a pessoa tem inteligência muito cultivada e não tem presença de espírito para uma resposta tão profunda. Então, é muito válida a pergunta, mas a proposta, a mim, pessoalmente, me parece mais apropriada conforme está no Evangelho. Agora, a segunda resposta de hoje, excepcionalmente, é a nossa prezada ouvinte Maria das Graças, do Jardim Aeroporto 2, que perguntou: se Deus é misericordioso e bom, por que tanto sofrimento da humanidade? Quem vai te responder em gravação, Maria das Graças, é o nosso companheiro Jaime Batista. Aprendendo no Evangelho que Deus é misericordioso, muita gente estranha a presença do sofrimento, em maior ou menor grau, na vida de quase todas as criaturas. Isso acontece em razão de analisarmos o assunto superficialmente, sem levarmos em consideração fatores da maior importância. Um deles é a existência da lei de causa e efeito. Nada acontece na vida sem que a pessoa tenha feito por merecer. Logicamente, se não encontramos explicação convincente nesta vida, é preciso buscar tais motivos em outra, já que Deus é soberanamente justo e bom. Vejamos, por exemplo, o que acontece nas desencarnações coletivas. Quando retornamos ao mundo espiritual, conscientizados de nossas próprias responsabilidades, operamos o levantamento de nossos débitos passados e rogamos à providência divina os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. É o que nos diz Emmanuel no livro Chico Xavier Pede Licença. Evidentemente, este não é o único meio de livrarmos nossa consciência dos erros cometidos. Dispomos, igualmente, do amor que, segundo o Evangelho, cobre a multidão dos nossos pecados. Nem sempre, todavia, estamos dispostos a trilhar este caminho. Daí a decisão de passarmos pelo mesmo sofrimento que impusemos aos outros. Não podemos ainda esquecer que o planeta que nos abriga faz parte dos mundos de expiações e provas, cuja característica principal é justamente a presença do sofrimento, pelo fato da maioria de seus habitantes serem portadores de uma grande imperfeição moral. Assim, natural nossa intimidade com as dores, angústias e sofrimentos que fazem parte de nossas vidas. Deles, só nos livraremos quando a Terra completar a fase de transição que há tempos vem atravessando, alcançando o status de mundo de regeneração. Aí, já os transformados, alcançaremos a aurora da felicidade, isentos, portanto, do orgulho e egoísmo, assim como de todas as paixões que impedem nossa caminhada em direção ao Criador.
Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou através do telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda através do endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. A respeito do assunto de hoje, o fato de havermos doado órgãos servirá para nos fazer felizes, visto que guardaremos o sentimento de havermos praticado uma ação caridosa ao doarmos os órgãos a quem deles necessitavam, conscientes de que eles não nos servirão mais. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito, cujo corpo, uma vez sem vida, tornou-se tão útil a ponto de permitir que alguém continuasse com vida e com saúde. Eis alguns depoimentos de espíritos cujo corpo físico teve órgãos retirados para servirem a outrem. A psicografia foi de Chico Xavier, portanto de elevada confiabilidade. Disse o jovem Roberto Igor Porto Silveira, referindo-se ao seu pai que se acha junto dele. Meu pai informou-se de que a doação fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo físico. Explicou-se que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, a um irmão doente que, com isso, pôde continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei reconhecendo que minha irmã agiu corretamente, e isso me faz feliz. Um outro caso, Nara, é o do jovem Christian Freitas Campos. Disse ele: estou muito feliz por ter uma mãezinha que, doando os olhos que serviram ao meu corpo, permitiu que 2 pessoas voltassem a enxergar. Foi por sua vontade que havia doado as minhas córneas. O primeiro destes 2 relatos acha-se no livro Vozes da Outra Margem e a segunda no livro Continuidade, ambos psicografados por Chico Xavier. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora. www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Batista, Euri Carvalho, Divaldo Pereira Franco e Jaime Batista. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.